certo? E essa figura internacionalmente já vem sendo eliminada da contabilidade porque é uma figura que facilita muito o processo de corrupção no país, né? Porque fica superfaturando o balanço, tá ok? E aí então a contabilidade internacional, o IASB, essa história é boa. O IASB, ela não proíbe que um país faça reavaliação, que tenha uma lei que reavalie, mas não recomenda. Nos Estados Unidos, a reavaliação está proibida já tem mais de 100 anos. Certo aí? E nós, então, conseguimos eliminar essa figura a partir de 1º de janeiro de 2008. Então, a partir de 2008, a empresa não pode mais reavaliar. A questão é, quem reavaliou até 2007? Ela tem que fazer uma opção em 2008. Em 2008, ela vai optar pela manutenção dessa reserva até a sua realização final ou fazer o estorno e voltar ao preço de custo. Então, repetindo, se eu comprei um imóvel por 1 milhão e depois de algum tempo ele está valendo 5 milhões, o laudo está dizendo, então eu vou debitar 4 milhões no ativo e acreditar a reserva de reavaliação de 4 milhões. Certo aí? E, como vocês estão fazendo uma prova de alto nível, né, a deliberação 83 da CVM determinava também que a empresa fizesse o diferimento tributário. Como assim? Se isso aqui é um lucro fictício, que calcule o tributo fictício. Por que fictício? Porque eu ainda não vendi. Ah, se não vendi, isso aqui é um lucro fictício que um dia vai se realizar. Por isso é que podemos falar da realização da reserva de reavaliação. É assunto que cabe aqui, ó. Se ocorrer realização da reserva de reavaliação de acordo com o artigo 182, parágrafo terceiro, antigo da lei, porque o novo, o parágrafo terceiro, é outro assunto. Né? O parágrafo terceiro do artigo 182 trata de quê? Ajuste de avaliação patrimonial. Mudou a redação. Mas o antigo está valendo para quem optou pela manutenção da reserva. Certo? Então, por exemplo, se eu reavaliei um terreno, quando é que ela vai se realizar? Quando eu vender o terreno. E quando é que eu vou vender o terreno? Não sei. Por isso a reserva de reavaliação de quem manteve de um terreno vai permanecer aí na contabilidade, sabe-se lá por quanto tempo. Portanto, é objeto de concurso que você tem que estar muito atento. Então, conclusão, resumindo, a partir de 2008 não se pode mais reavaliar. Quem reavaliou até 2007? Em 2008, no ano de 2008, teve que optar pela manutenção ou estorno. Se optou pela manutenção, na medida que for ocorrendo realização, pela depreciação, amortização, exaustão ou alienação, a parte da realização tem que ser incluída aqui na base de cálculo. E assim encontro a base de cálculo das participações de terceiro no lucro. Vamos supor que deu 1.000. Agora, segundo ponto, vou fazer o quê? O cálculo. Lembrando que a lei, artigo 190, permite apenas 5 pessoas participarem do lucro. Quais são? Debenturistas, que mais? Empregados, que mais? Administradores, que mais? Partes beneficiárias, que mais? Fundo de assistência e previdência de empregados. Só. Certo aí? E são também chamadas participações estatutárias, porque essas participações têm que constar no estatuto social. Certo aí? Tá bom. E aí, então, digamos que constou 10%. Então, tem que dizer também o percentual, 10% para cada. Vai dar mesmo valor? Não, porque o artigo 190 diz que o cálculo é na forma dedutiva, obedecendo essa ordem. Então, eu pego a base de cálculo 1.000, aplico o percentual estatutário de 10%, encontrei a primeira participação, que é a participação de debenturista. Certo aí? Na hora de calcular a segunda participação, que é o de empregado, que também é de 10%, eu vou pegar a base de cálculo anterior, subtrair a participação anterior e vou encontrar o quê? A nova base de cálculo. Aplico o percentual estatutário de 10%, eu vou encontrar aqui a segunda participação, que é a participação de debenturista no valor de 90, e assim sucessivamente até a última participação. Certo aí? E assim, então, nós temos participações de terceiro no lucro. Aí você diz, né? Participações de terceiro no lucro.
não incide sobre o resultado de operação descontinuada? Incide, de forma que quando eu pego esse LADI aqui e o PADI, lembrar que aqui eu devo incluir o quê? O resultado de operação descontinuada, porque é o resultado, né, do exercício após a dedução do imposto de renda que incide. Certo? Aí você não tem que apresentar aqui embaixo também nota explicativa? Não. Por quê? Porque para ser operações descontinuadas tem que atender o CPC, o quê? 31. E o CPC 31 diz o quê? São operações descontinuadas a baixa ou extinção de um componente. E entende por componente o quê? Uma unidade geradora de caixa. E a unidade geradora de caixa pode ser um ativo, pode ser, né, um conjunto de ativos, pode ser ativos que estão numa região geográfica isolada, que gere caixa, né, independente, certo? São assuntos o quê? Né, subjetivos que têm que ser analisados. Tá ok? Bom, e aí então chegamos o quê? Né, já explicamos que em nota explicativa vão estar as operações descontinuadas, aí chegamos aqui na penúltima linha, lucro líquido e prejuízo líquido de operações descontinuadas para chegar ao resultado líquido do exercício. Certo? Num rápido comentário, a DRE é esta. Lembrando que no nosso curso de Contabilidade Geral Avançada, a DRE por completo é estudada em 21 encontros de 5 horas aulas dia. Tá ok? Aqui estamos dando uma pinceladinha para você recordar e desenferrujar um pouquinho, tá? Agora vamos para balanço, porque não podemos encerrar essa aula aqui sem falar do balanço. Pelo menos essas duas principais demonstrações, porque isso sim é assunto muito focado das provas do CESP. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Seguindo, agora vamos falar do balanço patrimonial. Então, vamos lá. Balanço patrimonial, já falando da nova estrutura, né? Porque já fizemos os comentários introdutórios. Então, o balanço patrimonial deve ser dividido em vamos lá. Classe de contas do ativo e classe de contas do passivo. A classe do ativo é dividida em dois grandes grupos, circulante e não circulante. A classe do passivo é dividida em três grandes grupos, circulante, não circulante e patrimônio líquido. Certo aí? Bom, o ativo não circulante é dividido em 4 grandes subgrupos. Quais são? Realizável a longo prazo. O que mais? Investimento. Imobilizado. E o intangível. E na classe do passivo, patrimônio líquido. Dividido em quantos subgrupos mesmo? Que eu já esqueci? 6 subgrupos. Quais são? Capital, social, o que mais? Reservas de capital, o que mais? Mais ou menos ajuste de avaliação patrimonial, o que mais? As reservas de lucros, o que mais? Ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Uma primeira observação, né? Às vezes a gente ouve alguém falar dizendo, quer dizer que no novo balanço não existe mais a conta lucros acumulados? A seguinte observação, né? O ICPC 10 e também o CPC 02 orienta o quê? Que a sociedade anônima, somente a sociedade anônima, não pode deixar mais sobrar saldo positivo e lucro acumulado. Tem que destiná-lo por inteiro, parte para reserva de lucro e parte para dividendo. Certo? Só que isso não é nenhuma novidade, porque as normas da CVM, Instrução 59 de 86, desde 86 já determinava isso, e a Lei 10.303 de 2001, que entrou em vigor no dia 1º de março de 2002, para companhia fechada, por meio do parágrafo 6º, inserido no artigo 202, também determinou. Então,
desde 2002 tem essa obrigatoriedade. Tá bom. E aí, então, a nova lei só veio ratificar isso. Tá? Agora, o que diz aí, só a SA, demais tipo societário, pode manter saldo em lucro acumulado. Só fica estranho você deixar lucro acumulado no subgrupo prejuízo acumulado. Então, recomendamos aí aos contabilistas de que, se sobrar saldo de lucro acumulado, crie uma reserva e lance lá em reserva de lucro. Primeiro, fica mais apresentável. Segundo, pela Lei 12.973, juros sobre capital próprio incide sobre o quê? Capital social, reservas de lucros, né? Deduzido de prejuízos acumulados, ações de tesouraria e prejuízo acumulado. Aí, não houve expressamente menção em saldo de lucro acumulado. De forma que, perante o fisco, é sempre bom precaver. Então, a recomendação é que, se é uma sociedade limitada, ainda que o CPC diga que pode deixar sobrar saldo de lucro acumulado, não deixe não, transfira logo para uma reserva de lucro para servir de base de cálculo de juros sobre capital próprio, sem nenhuma dúvida, pela Lei 12.973. É uma recomendação. Mas quem vai fazer prova de concurso público? Ora, não tem que se preocupar na prática. Tem que saber que CPC permite sim deixar sobrar saldo de lucro acumulado aqui, desde que não seja uma SA. Entendido aí? Tá bom. Aí nós temos os chamados critérios de classificação do ativo. Vamos lá. Critérios de classificação do ativo está previsto lá no artigo o quê? 178, parágrafo 1º, que diz o quê? Que o ativo deve ser classificado de acordo com grau decrescente de liquidez das contas. Então, qual é o raciocínio? Veja, aqui a filosofia já é internacional. Então, para a contabilidade internacional, o que é ativo? Lembra-se? Ativo decorre de evento passado que se espera gerar benefício econômico no futuro. Certo aí? Então, aquele raciocínio, ó, ativo é dinheiro. Por que ativo é o dinheiro? Porque a contabilidade segue os rastros da administração. E para a administração você gere o dinheiro. Mas que esse dinheiro pode estar deslocado para bens e direitos. E que esses bens e direitos são ativos desde que tenha perspectiva de que no futuro gere benefício, ou seja, que retorne ao caixa pelo menos o valor investido nele. Se eu tenho, por exemplo, um determinado bem que eu comprei por R$1.000, mercadoria, por exemplo, e na data do balanço eu sei que 10% dessa mercadoria estragou-se, e eu ainda vou conseguir vender e gerar benefício? Não. Então eu vou ter que dar baixa dessa parte de 10% da mercadoria para perda. Perda é uma despesa acidental, porque o conceito de despesa é o quê? Consumo de bens e serviços que direto ou indiretamente gerará receita. Já a perda é aquela que não chegou a gerar receita por acidente. Então é o caso, tem que dar baixa para perda. E isso já atende o CPC 01, que trata de impairment, de deterioração de ativo. Então o impairment, que é o CPC 01, ele quer que eu deixe esse ativo sempre enxuto. Dê aqui no ativo, o ativo realizável, o ativo que vai se tornar dinheiro de uma forma ou de outra. Daí, todo ativo aqui tem que ser realizável, de uma forma ou de outra. Certo aí? Bom, então, eu tenho aqui dinheiro, contas a receber, estoque de curto ou de longo prazo. Os antigos ativos permanentes, hoje não se fala mais ativo permanente, mas a conotação permanece. Aqui a intenção não é revender, certo?
O imobilizado, por exemplo, é uso. Intangível também é uso. Uso de quê? De bem corpóreo ou de bem o quê? Incorpóreo. Se eu estou usando, esse bem está envelhecendo. Se está envelhecendo, ele vai sofrendo corrosão. Essa corrosão eu vou reconhecer como depreciação, amortização ou exaustão. A depreciação, se for bem o quê? Tangível. A amortização, se for bem o quê? Intangível. Exaustão, se for recursos minerais e florestais. Certo aí? Muito bem. Então veja que, né, na nova contabilidade, eu tenho que analisar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui no ativo a máquina adquirida por 1.000, a primeira coisa é que eu vou transformar isso aqui em despesa de depreciação, acumulando todos os anos, concorda? Então eu vou ter que estabelecer aqui duas coisas. Qual é o tempo pelo qual eu vou usar? Isso se chama o quê? Vida útil ou vida útil econômica. Só lembrando, nós temos a lei tributária e a lei societária. A lei tributária, no que tange a depreciação, decorre lá da primeira lei do imposto de renda, que é o Decreto-Lei 4.506 de 64, que lá no seu artigo 57, diz que a depreciação é o desgaste pelo uso desses bens do ativo, que a empresa deve reconhecer de acordo com estudos do órgão da administração tributária, que é a Receita Federal do Brasil, que diz a vida útil fiscal de cada bem. Ou que a empresa comprove por meio de laudo idôneo e externo a sua vida útil efetiva. Quer dizer, a lei tributária já desde lá do passado admitia-se a depreciação ou pela vida útil fiscal ou pela vida útil efetiva. Certo aí? Mas ficou costumeiro fazer o fácil, que é depreciar pela vida útil fiscal, e isso virou até uma cultura. Até concurso público vinha depreciando só pela vida útil fiscal. Aí o que acontece? A contabilidade internacional está dizendo o seguinte, não, né? A depreciação tem que ser a efetiva. Como assim? Estabeleça a vida útil. Aí eu tenho que saber o seguinte, quanto que é a vida útil? A lei vai dizer? Não, a lei nunca vai dizer. Por quê? Porque, por exemplo, um veículo, nossa empresa comprou, digamos, um veículo automóvel Gol, Volkswagen Gol, Standard, 30 mil reais, não é isso? Nesse momento que a empresa comprou, já tem que dizer o seguinte, ó, vamos usar esse bem por quanto tempo? Porque cada empresa tem, na sua gestão, um tempo de uso. Então, minha empresa pode querer usar 2 anos, a sua pode querer usar 4 anos, a outra pode querer usar 10 anos, essa é a vida útil. Certo aí? Então, é o tempo pelo qual a empresa utilizará o bem gerando benefício. Não para dizer que vai usar o bem até que se torne imprestável, que não é esse o raciocínio. Então, tem que estabelecer vida útil. Certo aí? Se essa vida útil é diferente da fiscal, a fiscal você vai ajustar no livro fiscal LALU, o GSF. Entendido aí? Tá bom. Além disso, tu tem que estabelecer o valor residual. Né? Como assim? Na hora de fazer o cálculo da depreciação, está lá, né? Digamos que a vida útil aqui seja 2 anos. Primeiro, segundo ano. Então vai ser 50% por ano, concorda? Então, veja, aqui no primeiro ano, eu vou fazer o cálculo. Valor do bem, 1.000. Em vez de já aplicar a taxa, eu tenho que subtrair aqui o valor residual. E depreciar só a diferença como base de cálculo. O que é valor residual? Então tem que estabelecer aqui o valor residual. Só que esse valor residual eu calculo por estimativa aqui no início. Valor residual é o valor de venda após o término da vida útil, que se calcula por estimativa no momento da aquisição. Eu falo, como é que é? Dá para fazer isso? Dá. Vamos para a realidade. Quando eu compro, por exemplo, o veículo Gol Standard, 0 quilômetro agora, por 30 mil reais. Nossa empresa pretende usar por 2 anos. Dá para eu saber por quanto se vende um veículo Gol com 2 anos de uso nesse momento? Tabela FIP já diz tudo, por exemplo. Certo aí? Então a tabela FIP está dizendo, não, veículo Gol Standard com 2 anos de uso, neste momento custa 20 mil reais. Ah! Né? Então, no caso, eu tenho aqui, digamos, mudar de exemplo, veículo, 30 mil. Certo? Então 30 mil... menos valor residual de 20, ó.
eu vou depreciar somente 10 mil. Aplico a taxa do primeiro ano de 50%, encontrei o valor da despesa de depreciação de 5 mil. Então, 5 mil, eu vou debitar a despesa de depreciação e creditar a depreciação acumulada. Aí você diz, mas por que subtrai o valor residual? Porque, veja, lembra-se da mercadoria? Quando eu compro mercadoria vai ficar no ativo aqui. Não é isso? Na data do balanço não foi vendido ainda, vai ficar no ativo. Desde que tenha a perspectiva de que seja vendido pelo valor que eu paguei na compra ou mais. Agora, quando eu vender, essa mercadoria realizou-se, gerou benefício. Então, conclusão, mercadoria realiza-se pela venda. Imobilizado, realiza-se pelo uso na forma de depreciação, e uma parte eu realizo pela venda aqui no final. A parte que eu vou vender, eu não deprecio, porque ele vai se realizar pela venda. Por isso é que se deprecia só a diferença. Deu para entender o raciocínio? Então, na nova contabilidade, duas coisas a empresa tem que estabelecer. Qual é? Vida útil. Segundo, valor residual. Certo aí? Essa despesa no campo tributário é dedutível? É, desde que a empresa tenha um laudo externo idôneo, dizendo que é esse o valor efetivo. Se não tiver laudo externo idôneo, para a lei tributária, o dedutível é o limitado à vida útil fiscal. Aí eu tenho que fazer os ajustes lá no livro fiscal. Entendido aí? Tá bom. Citamos aqui rapidamente um exemplo de um imobilizado. O mesmo raciocínio se faz para intangível, para amortização e exaustão. Então tá bom. Ativo é realizável. E detalhe, o grau de liquidez é por conta. Então, primeiro o dinheiro, depois banco conta movimento, depois aplicação de liquidez imediata, tudo isso eu chamo de dinheiro o quê? Disponível. Depois eu apresento os créditos, que são os direitos. Depois o que? Os estoques e por último as despesas diferidas. O mesmo raciocínio aqui, só que no realizável a longo prazo não tem disponível. Então tem crédito, estoque e despesa diferida. Investimento, tem as participações societárias permanentes em outras sociedades, cuja avaliação já falamos hoje, e temos aqui outros investimentos. Nesses outros investimentos é que eu quero que você preste bastante atenção, porque a norma CPC diz que tem que dividir em outros investimentos de fato e propriedade para investimento. Opa, novidade, isso cai na prova, porque é novidade, ó. Veja, até hoje você sempre falou em depreciar o imobilizado, concorda? O que é propriedade para investimento? Em primeiro lugar, propriedade para investimento. Estamos falando de imóveis para alugar, mas ela é uma unidade geradora de caixa independente. Isto que é muito importante. Como assim? Digamos que a nossa empresa seja um hipermercado, certo aí? Hipermercado. A atividade, você já sabe, é comprar e vender mercadoria, não é isso? Mas esse hipermercado, de repente, está numa região distante do centro. Aí, os seus funcionários têm dificuldade de todos os dias se deslocar até o ambiente de trabalho. Aí, aquele hipermercado criou uma cidadezinha própria. Construiu uns imóveis só para alugar para os funcionários. Pode isso? Pode. Só que nesse caso, se você observar, esse aluguel para os funcionários, a intenção é dar continuidade à sua atividade de hipermercado. Do contrário, não teria funcionário naquela localidade. Então, esse tipo de imóvel se classifica no imobilizado. Ainda que não seja usado diretamente como hipermercado, está alugando para o funcionário morar de segunda a sexta ou 6 dias na semana. Entendido aí? Agora, propriedade para investimento é o seguinte: esse supermercado ou hipermercado comprou imóvel e está alugando para terceiro. Não está lá na sua atividade fim, que a atividade é alugar imóvel. É vender mercadoria.
Então, nesse caso, o imóvel é classificado lá no investimento, como propriedade para investimento, certo? Nesse caso, eu tenho que analisar o critério de avaliação, que sendo uma propriedade para investimento, eu vou avaliar pelo preço de custo, que é o preço de aquisição, ou o valor justo. Opa, aqui tem novidade, isso aqui pode cair na prova, certo? Valor justo, que é o preço de mercado, certo? Esse valor justo aqui vai afetar o resultado e não o ajuste de avaliação patrimonial. Como assim? Digamos que o supermercado comprou imóvel para alugar a terceiro. E aí, classificou aqui no investimento como propriedade para investimento. Certo aí? Cabe à empresa dizer, vou avaliar pelo custo ou valor justo. Se adotar avaliar pelo valor justo, né, mensalmente, principalmente na data do balanço, mas tem que ser mensalmente, que é regime de competência, tem que procurar saber qual é o valor de mercado. A norma diz que na data do balanço eu tenho que saber. Então, eu vou ter que buscar, por meio de um laudo externo, qual é o valor de mercado, certo? Então, o imóvel foi comprado por 1 milhão, está valendo 1.200.000. E eu vou debitar o imóvel lá no investimento e creditar o quê? Ganho pelo valor justo de propriedade para investimento, uma receita. O contrário, se o valor de mercado tiver caído, seria perda na avaliação a valor justo de propriedade para investimento. Certo aí? Agora, se não for avaliar pelo valor justo, vai manter pelo custo de aquisição e, nesse caso, está sujeito à depreciação, no contexto do que se faz a depreciação do imobilizado. Para muita gente isso é novidade. Certo aí? Então, veja, quando se fala propriedade para investimento, primeiro lugar, é imóvel. Segundo lugar, ela é uma unidade geradora de caixa independente. Como assim? A empresa tem uma atividade, comprou esse imóvel, aluga a parte para ganhar dinheiro. É propriedade para investimento. Avaliou pelo custo ou valor? Justo. Diferentemente é quando a empresa tem uma atividade, mas para auxiliar essa atividade tem que comprar um imóvel e alugar as pessoas que trabalham para ela. Isso é imobilizado. Não é propriedade para investimento. Está claro isso aí? Dúvida? Ainda está cabendo coisa aí na mente? Beleza. Né? Toma uma aguinha. Outro detalhe importante. Vamos só organizar aqui esse cantinho. Já virou bagunçado? Então, ativo. Nós temos o circulante, não circulante. Realizável a longo prazo. Investimento. Imobilizado. Intangível. Certo? Bom, não se esqueça que a AVP também é uma novidade. Aliás, antes do AVP, já que a gente falou da depreciação, deixa eu falar logo também aqui do impairment, né? Olha só. Impairment é o CPC 01, né? Que é deterioração de ativo. Como assim? Né? Teste de recuperabilidade. Certo? Isto aqui deve ser anualmente. Aí nós temos que analisar o seguinte, ó. Primeiro vamos para a prática. Se eu tenho aqui no imobilizado uma máquina adquirida por 10 mil e ela já foi depreciada 6 mil. Certo aí? Então, veja, a princípio, qual é o valor contábil? 4 mil.
O que se espera é que no futuro, isto aqui gere o quê? Benefício econômico, não é isso? Eu tenho que testar se realmente eu vou conseguir recuperar esses 4 mil. Daí, teste de recuperabilidade. Se faz quando? A lei diz que tem que fazer quando tem indício. Mas o CPC 01 diz não, tem que ser feito anualmente. Certo? E aí, como é que se faz esse teste? Né? Primeiro, qual é o valor recuperável? Aliás, qual é o valor contábil? Valor contábil é o valor que eu paguei, menos o que eu já transformei em despesa na forma de depreciação, amortização, exaustão. Então, 4 mil, concorda? Agora eu tenho que comparar com o chamado valor recuperável. Vamos supor que o valor recuperável seja de 3.500. Opa! Se ativo é o dinheiro, mas que ele pode estar deslocado para bens e direitos, desde que tenha perspectiva de que gere benefício econômico no futuro, então, a princípio, 4 mil é que eu vou recuperar, mas está provado que eu vou conseguir recuperar só 3.500. Então, nesse caso, né, eu tenho que provar o quê? Terceiro lugar, a perda. Como assim? Valor contábil de 4 mil menos o valor recuperável de 3.500 significa dizer que há um valor que eu não vou recuperar, que eu vou perder de 500. Este aqui eu faço o lançamento. Acredito, né? Perda por desvalorização e debito despesa de perda por desvalorização. Certo? E aí considero agora o valor contábil líquido de 3.500. A questão é, como se determina esse valor recuperável? Valor recuperável é o maior entre os itens A e B. Item A é o valor de venda. Se eu fosse vender esse bem hoje, vale quanto? Então, vamos supor que vale a 3.500. E valor em uso. Quer dizer o quê? Se eu vou usar esse bem depreciando normalmente, eu vou recuperar quando? Quanto? Então, vamos supor que eu recupere somente 3 mil. Como eu quero saber o valor que eu vou recuperar, vou pegar o maior dos dois. Então, o maior é item A, que é 3.500. Daí, a perda provável de 500. Todos entenderam o raciocínio?